O maior investidor do mundo, Warren Buffett, não porque ele conseguiu as maiores taxas, mas porque ele teve um maior tempo com consistência. Ele tem duas regras. A primeira regra é nunca perca dinheiro. A segunda regra é nunca se esqueça da primeira regra, e é isso que as pessoas vêm negligenciando. No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui tipos de risco, como você pode mitigar os riscos da sua carteira e também saber aqui se sua carteira está preparada caso haja uma quebra da bolsa, haja uma crise sistêmica. Como é que você poderia se proteger disso? Depois da vinheta. Antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, fortalece o canal aqui para a gente conseguir crescer e alcançar mais pessoas. Deixe também seu like se você gostar do vídeo. Eu sempre peço o like no final do vídeo se você realmente gostar do conteúdo e agregar alguma coisa para você. Então a ideia do vídeo de hoje é justamente falar sobre o que muitas pessoas vêm comentando a respeito de um possível risco sistêmico, alguma quebra, né? Tipo o que aconteceu lá em 1929, 2008, todas essas confusões provenientes aí de bolha de mercado, alguma coisa que realmente impactou toda a economia. Então esse vídeo também ele é um pedido de um seguidor nosso aqui do canal. Então se você tiver sugestões para fazer, a gente vai estar gravando também o conteúdo que é mais requisitado pelas pessoas, né, pelos nossos seguidores. Então a primeira coisa, antes de pensarmos aqui em como proteger a carteira da gente frente a um problema sistêmico, precisamos entender a diferença dos riscos que existem e quais investimentos estão sujeitos a quais riscos. Por isso vamos aqui à minha tela. Então, avaliando os tipos de risco, precisamos entender quais deles são os mais relevantes, até porque são inúmeros tipos de risco. Eu vou falar aqui num risco que todo mundo tem medo, que é o risco sistêmico. Esse aqui é o famoso cisne negro. O cisne negro é quando acontece algum evento que ninguém previa esse evento, um evento imprevisível, que acaba derrubando toda a bolsa. É aqui onde surgem as oportunidades. O caso da Covid é um risco sistêmico. Se você olhar lá para fevereiro, março de 2020, teve o crash da bolsa. A bolsa teve vários circuit breaks. Circuit break é quando a bolsa lá suspende as negociações esperando ali diminuir aquela volatilidade, né? Acontece isso quando o índice da bolsa ele cai ali mais de 10%, cada ativo tem a sua especificidade, mas isso é o risco sistêmico. O risco sistêmico, para você controlar ele, você precisa, antes de falar sobre ele, vamos falar aqui outros tipos de risco aqui. Ó. Risco sistêmico, você tem o risco de mercado, você tem o risco de liquidez, você tem risco de liquidação, você tem risco de crédito. Então vamos falar desses principais riscos aqui. Antes, voltando para o sistêmico que nós iniciamos, o risco sistêmico ele abrange sistematicamente toda a economia. Quando ocorre algum evento relevante, a pandemia foi um caso dele, você pega lá, por exemplo, a crise de 2008, né, o subprime lá dos Estados Unidos, foi um risco sistêmico que afeta tudo, não importa se você está ali exposto ou não a uma diversificação assim, um assado. Então, o risco sistêmico, ele é chamado de risco não diversificável. Porque não importa se você botou 10 empresas, 20, 50, 100, 1000 empresas, pulverizou a carteira, não importa. Basta você olhar para o índice da bolsa no momento em que ocorrem esses riscos e você vai ver que ela caiu sobremaneira também. Você também tem um risco não sistêmico, que é o risco diversificável. Para esse risco diversificável, você também está aqui protegendo dele, que é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É o risco em função das flutuações de mercado. Você compra uma ação, você compra um fundo, esse fundo, essa ação, esse ativo de renda variável, ele vai estar exposto à oscilação, às variações de mercado. Então esse risco ele é diversificável. Por quê? Porque se você coloca ativos que são convexos, você consegue fazer uma assimetria entre a volatilidade dele. Então, se você tem algo subindo em um determinado cenário, esse determinado cenário que pode influenciar na queda de outra coisa. Exemplo, dólar e real. Né? Você está comparando o dólar e o real ali, né? O dólar e a bolsa, por exemplo. Nossa bolsa ela é muito movimentada por ativos estrangeiros. Então, quando você tem muito ativo estrangeiro entrando, muito dólar entrando e investindo na bolsa, a bolsa sobe ao mesmo tempo que o dólar cai. Por que o dólar cai? Porque ele se torna abundante.
Segundo os princípios básicos da economia, a lei da oferta e da demanda, se você tem muita coisa em oferta, o preço dela tende a cair. Então, muito dólar entrando, aumenta a oferta de dólar, o dólar cai. Esse dólar sendo aplicado na bolsa, a bolsa sobe. Então, existe convexidade nesses dois ativos. Agora, se você bota lá euro e dólar, não mudou nada. Euro, dólar e ouro, não mudou nada. São ativos de proteção que as pessoas tendem a comprar mais dele, caso a pessoa esteja com medo de algo que aconteça. Então, esse risco diversificável, que é o risco de mercado aqui, você tem que avaliar o seguinte dele: cuidado com a pulverização. Existem estudos, inclusive de doutorado, tese de doutorado, que mostra qual é a quantidade máxima de ativos que você precisa ter na carteira. Tem pessoas que enchem a carteira, tem uns 100 mil reais e botam 200 empresas na carteira. Esse risco diversificável aqui, ele tem um limite. Então, quando você bota até certo ponto, ele vai diversificar. Só que depois daquele ponto ali, não importa se você bota 10, 20, 30, 50 a mais, você já não está mais diversificando, você está pulverizando a carteira. Qual o ponto negativo disso? Primeiro, que a sua carteira vai ficar estagnada. Porque como você tem várias coisas subindo e descendo, você vai ficar meio que parada ali no longo do tempo. Então, não adianta fazer uma carteira pulverizada. O risco de liquidez representa a sua capacidade de resgatar o seu investimento caso você precise. Então, esses CDBs da vida desses bancos que travam o seu dinheiro, CRI, CRA, a própria LCI e LCA, que você tem que ficar 6 meses com o dinheiro parado ali, se você quiser resgatar, você não consegue. Alguns investimentos que têm negociação no mercado secundário, você até consegue com um certo deságio, mas em regra você não consegue. Então o risco de liquidez, ele só existe em investimentos de renda fixa. Esse risco de mercado aqui, ó, ele só existe em renda variável. Esse risco sistêmico aqui, ó, ele é em regra no mercado de renda variável. Também, porque quando você avalia os investimentos de renda fixa, você tem que verificar se você consegue resgatar se precisar e você verifica também o risco de crédito aqui. O risco de crédito também está na renda fixa. Quando se fala em risco de crédito, é o chamado risco de calote. Esse risco de calote é caso a instituição ali que é credora, emissora do título, né? Que é credora não, que é devedora, que é emissora do título, ela não te paga por motivo A, B ou C. A gente está vendo aí o caso do Banco Master, que está tendo que o FGC cobrir o calote que o Banco Master está dando, porque é um banco que não tem liquidez. Então, o risco de crédito aqui está representando a isso. O risco de liquidação é mitigado pela B3. Antigamente, as negociações elas aconteciam por telefone ou no mercado de balcão, não tinha uma padronização, e isso aí causava um risco grande de liquidação. Hoje você tem a B3, que é a nossa operadora da bolsa, ela fica aqui como um agente no meio e ela compra, ela compra de todo mundo que está vendendo. É isso que a B3 faz. E ela vende para todo mundo que está comprando. Isso que a B3 faz. Olha que interessante. Então, como a B3 ela vende para todo mundo que está comprando e compra de todo mundo que está vendendo, ela mitiga ou até elimina esse risco de liquidação. É por isso que quando você compra um título, tem lá D+1 prazo. Comprei uma ação, D+2 o prazo. Uma opção, D+1 o prazo. Cada investimento tem o seu prazo de liquidação. Então é justamente por conta disso. Então imagina o nível de complexidade que é um sistema de uma bolsa para fazer isso daqui sem levar prejuízo. É por isso que nas operações vendidas é necessário botar garantias para que você possa cumprir com o contrato, porque senão esse risco ficaria todo na B3. E a B3 ela também cobra da corretora, isso daqui também. Então, entendendo essas questões aqui do risco, vamos entender o seguinte: se você está na renda variável, você consegue aqui, ó, se proteger do risco sistêmico, consegue. Você consegue se proteger do risco de mercado, consegue se proteger, 100% inclusive. Do risco de liquidez, não existe risco de liquidez no caso de renda variável. Quer dizer, até existe, né? Porque tem muito dinheiro. Risco de liquidez é capaz de você não conseguir vender ele. Tipo assim, você tem R$1 bilhão, aí você está naquele ativo que não está tendo muita negociação. Você pode ter dificuldade para sair, mas não é como na renda fixa, que você está proibido de sair. Na renda variável, a dificuldade é por conta de pouca negociação. Aí tem um risco de liquidez, mas ele é muito menor do que na renda fixa. Então eu vou até desconsiderar ele aqui, mas tudo bem.
Vamos deixar ele aqui. Risco de liquidação, a bolsa já resolve esse risco de liquidação aqui. A B3 já está fazendo esse papel daqui. Risco de crédito não existe na renda variável. Se você tiver em renda fixa, o que você tem que avaliar? A classificação desse risco. É chamado de rating, que é a classificação de risco. Se ele tiver um AAA aqui, é um risco muito baixo. Pega lá aqueles ativos que tem uma proteção muito grande, vai estar assim. Você tem um AA, já é um risco um pouquinho maior, a proteção menor. Um A, um B, um C, um D vai diminuindo. Então, quanto mais vai aumentando essa letrinha, vai diminuindo a proteção e o seu risco de calote aumenta. É por isso que aqueles investimentos que estão pagando uma taxa muito alta, tem geralmente um risco de crédito muito alto também. Então, partindo da premissa que se você estiver na renda fixa, você tem que avaliar o risco de crédito, e o menor risco de crédito que existe no Brasil é o risco do Tesouro, né, que ele é o pagador mais competente no sentido de ter capacidade de honrar com os compromissos. Então, ele é o menor risco que tem. É o risco do Tesouro. Agora, se você tiver com outros investimentos de renda fixa, avalie essas questões aqui. Não olhe apenas para a rentabilidade, porque você pode se dar mal. Agora, para o que todo mundo quer, se proteger do risco sistêmico, o risco de mercado, que é o risco aí de ter uma quebra, tipo 2008, tipo 1929, as crises que aconteceram no mercado. Como é que você pode resolver esse problema? Você pode resolver por meio dos derivativos. Os derivativos são vários. Você tem o mercado de opções, você tem o mercado futuro, você tem o mercado de swap, você tem o mercado de termo. Isso tudo aqui são espécies do gênero derivativo. Gênero derivativo. Então, sabendo que existem essas espécies, se você quiser saber aqui como se proteger, você pode estar comprando uma opção. Opções, existem dois tipos dela. Você tem a opção do tipo call e do tipo put. A put, quando você compra ela, se você compra uma opção, você está tendo o direito. Esse direito é de fazer o quê? É o direito de vender um ativo. Se for uma put, porque uma put é uma opção de venda e uma call é uma opção de compra. Se você está comprando, você está comprando o direito de vender as ações que você tem na carteira. Então aqui, ó, quando você monta uma operação em que você monta um seguro para sua carteira, de cara você já elimina o risco sistêmico, você elimina o risco de mercado, elimina entre aspas, né? E também tem a tranquilidade de não precisar diversificar a sua carteira, porque a diversificação de forma convexa é justamente para diminuir a volatilidade. Volatilidade no mercado de investimentos é uma variável de risco. Quanto maior volatilidade, maior o risco. Menor volatilidade, menor o risco. Então, se você monta um seguro da sua carteira, vamos supor que você comprou ações da Petrobras, PETR4, e você comprou aqui R$1 milhão de ações da Petrobras. Pô, legal, R$1 milhão. Jean, tu tá muito concentrado. Pô, botei um zero a mais. Você tá muito concentrado, é verdade. Se tiver um problema na Petrobras aqui, tu tá no sal. Aconteceu lá no governo de Dilma, na situação lá da Operação Zelotes, aquela coisa toda que teve lá, a Petrobras ficou abaixo de R$3 a cotação dela. Então, como é que você se protegeria disso? Primeiro, se você está na renda variável, é diversificando. Se não quer diversificar, você pode manter tudo aqui. Você pagou quanto nisso aqui, Jean? Tipo o caso do ano passado. Você quer pagar quanto? Levou um monte de processo nas costas. Vamos dizer que o preço da ação da Petrobras, né? Esse preço é o que nós chamamos de spot. Você acabou de comprar, estava por R$30. O impressionante é que as ações da Petrobras nunca saem da casa dos R$30, né? Depois que fica tudo bom, aí cai, sobe, mas está sempre na casa dos R$30. Então esse vídeo vai ser atemporal. Vamos lá. Então, analisando aqui direitinho, quantas unidades você conseguiria comprar se você fosse concentrar a sua carteira em Petrobras? Você conseguiria comprar essa quantidade. Cadê? Deixa eu diminuir aqui as casas decimais. Vou botar aqui, ó, 33.333. Você comprou essa quantidade. Eu vou arredondar aqui para 33.300. Pronto. Fica mais bonitinho. Então, se você tem essa quantidade e você sabe que comprar uma put vai te dar o direito de vender a ação, basta você escolher um strike de R$30, porque foi o valor que você pagou na ação. Um strike de R$30.
Só que para você fazer uma proteção dessa, vamos ver quanto é que a gente gastaria? Vamos ver os valores reais aqui. Botar Petrobras. Fazer um teste. PTR4, pronto. PTR4. Eu vou montar aqui um seguro. Deixa eu pegar uma opção bem longa aqui. Isso aqui vai ter o risco de liquidez, né? Se eu botar aqui, ó, 17/9, vou botar 2026, dezembro de 2026. Novembro aqui, para ficar exatamente um ano. A ação da Petrobras está 32,82. Vamos botar exatamente esse valor aqui, 32,82. Aqui eu vou botar a quantidade que a gente tem a capacidade de comprar. Então, se dá para comprar aqui 30.400 unidades. 30.400 unidades. Pronto. Esse strike de 32,82. Vamos ver aqui, put da Petrobras. Put 32,82. Vou tirar aqui esse vencimento de agora para ficar somente vencimento daqui a um ano. Aqui, eu tenho aqui 33,07, tá 32,82. Put. Somente put. Deixa eu ver aqui de 32, não tem 32. Eu vou botar aqui a 29. Vou botar uma proteção a 29. Então você vai comprar essa opção daqui. Qual é o strike dela, Jean? O strike de R$29. 29,07. Você vai deixar a sua carteira desguarnecida nessa diferença, que é isso menos isso, 3,75. Só que é isso daqui vezes essa quantidade, em 114 mil. Então você está colocando em xeque aqui a sua carteira, 114 mil, caso tenha um problema tão grave quanto esse. Mas nós estamos falando de que variação é essa, Jean? É uma variação de, eu vou colocar aqui, ó, de 32,82 menos 29,07 dividido por 32,82 para saber percentual. Você está botando a sua carteira em jogo 11,4% esse seu risco máximo. Ah, a bolsa caiu 50%. Beleza, caiu 50%, mas o seu risco máximo é de 11,4%. Vamos ver quanto a gente gastaria para fazer isso? A última negociação foi R$1,25. Foi o valor do prêmio aqui. Então, o prêmio que você vai estar gastando é de R$1,25. Só que esse valor é isso vezes a quantidade que você vai estar fazendo aqui. Pronto. Então, você está gastando para montar o seu seguro apenas R$38 mil. Só isso. R$38 mil. Se eu pego esse valor em relação a 1 milhão, nós estamos falando de um percentual de menos de 3%, 3,8%. Com 3,8% do valor da sua carteira, você faz um seguro para um ano. Isso se achar liquidez lá para comprar, né? Veja que situação. Então, você vai desembolsar isso. Esse é o risco máximo se as coisas acontecerem de fato. Só que você vai estar protegido. Né? Você vai perder apenas 11,4%. Vai gastar 38%, o que representa 3,8% da carteira. Então, beleza. Esse dinheiro daqui, ó, esse 38%, ele não precisa sair do seu bolso. Não precisa. Por que não precisa? Porque essa posição que eu estou fazendo aqui, ó, ela vale até novembro de 2026. Como ela é até novembro, temos um ano para esse seguro aqui te proteger. O que você pode fazer com isso, meu caro amigo aqui do canal? Você pode pegar e fazer lançamentos cobertos em Petrobras. Se eu pegar aqui, por exemplo, um lançamento coberto para 28/11, apesar que aqui já está bem perto, né? Vou botar aqui para o mês 12, a gente está em 20/11, vamos botar 19/12. Eu vou fazer um lançamento coberto por mês. Primeiramente, você sabe aqui que a ação está 32,82 e você sabe que o seu risco máximo aqui está em 14,8, caso haja o problema. Então precisamos pelo menos proteger esse valor daqui ganhando prêmios. Se eu coloco aqui, ó, 32,82, eu colocaria 32,82 vezes 1 ponto, eu colocaria 1,05, 34,46. Eu boto 5% acima, um strike 5% acima do lançamento de call. Se eu te for exercido nessa opção, além de eu continuar com a minha put,
eu vou ter ganhado 5%. Esse 5% aqui vai me dar um lucro muito bom. Então vamos pensar aqui um strike próximo de 34,46. 34,46, cadê? Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Tô um pouquinho mais perto. Espera aí que esse prazo aqui, 19/12. Eu acho que ele tá pegando também aqui, coisa aqui. Sai daqui, senão vai ficar muito alto o valor. Então, esse valor de 34, vamos ver aqui um strike. 34,25. Pode ser um strike legal aqui para call. Quanto é que você ganharia nessa brincadeirinha? Um strike de 34,25 ganharia 44 centavos. 44 centavos. Então você ganharia um prêmio de 44 centavos para um strike de 34,25. Se porventura você não for exercido nessa posição, você vai fazer a mesma quantidade que você tem de ações na carteira. Você ganha de cara aqui, ó, 13 mil reais. 13 mil reais. Se eu pego agora do segundo mês, lá para janeiro, vamos pegar a mesma coisa aqui, ó, porque você vai fazer uns ajustes de acordo com a movimentação da ação. Se a ação subir nessa brincadeirinha, o teu ganho vai ser o 34,25 menos o valor que você pagou nela multiplicado pela quantidade. Se você for exercido aqui, ó, nessa call, você ganha aqui 43 mil reais. Então o seu ganho nessa brincadeirinha vai ser isso mais isso. Perceba que aqui, ó, eu estou falando somente de uma operação que nós montamos aqui. Vou botar aqui de uma outra cor. 56 mil reais era o que você ganharia. 56 mil reais em um único mês, se você for exercido na call, você pagaria 100% do seguro, 100% do seguro, e um pedaço do valor do possível prejuízo caso haja um risco sistêmico. Se você repete isso mais uma vez e consegue replicar isso daqui, ó, você já está aqui com 113, paga o possível prejuízo. Estamos falando aqui de uma carteira de R$1 milhão que em 2 meses você pagou o seguro de um ano, que deu 38 mil, e a possibilidade completa de ter uma quebra da bolsa. Jean, eu queria zerar essa possibilidade de quebra da bolsa aqui. Então eu teria que pegar um strike mais próximo do valor que eu paguei na ação. Eu paguei 32,82. 32,82, a gente não achou um strike de 32,82. Mas se eu colocar aqui, ó, novembro de 26 aqui, 32,82, deixa eu tirar esse daqui, 32,82 vai ser uma put. Já que não tem 32,82, eu posso pegar essa aqui, ó, essa put daqui, que dá 33,07. Aqui, ó, 33,07, você ainda tem uma vantagem, 32, isso daqui, vezes o valor a quantidade que você está comprando, vezes a quantidade. Então aqui, ó, em vez de você ter um possível déficit em caso da quebra da bolsa, você tem um superávit aqui, ó. Então isso aqui não vai existir. Você vai ter um superávit de 7.600 caso as ações elas não performem. E aqui você vai ter por um ano. E mês a mês você monta uma operação dessa. Nessa operação que eu coloquei aqui, a gente estaria ganhando o valor de 43.402 caso haja exercício. E se não tiver exercício, aqui é sem exercício, você ganha 13 mil. No primeiro mês, praticamente, tu pagou um ano de seguro. Um ano de seguro, com 5% fora do dinheiro. É claro que o mercado está fechado, a gente não está com os valores reais. Aqui está da cotação de ontem, que hoje é um dia de feriado. Mas a lógica é essa. É você montar um seguro completo da carteira. Se porventura a Petrobras cair de 32 para R$1, ela vem para R$1. Essa sua opção aqui, ó, te dá o direito de vender as ações da Petrobras por R$ 34,25. Mais do que o preço que você pagou por ela. Isso aqui sim é um seguro completo. Só que eu não estou te mostrando só o seguro completo. Estou te mostrando também como você pagar por esse seguro. Você vai pagar com o dinheiro do mercado. O mercado é um mecanismo de transferência de dinheiro de quem não entende para quem entende. Essa é a lógica. Então,
Para de ficar fazendo loucuras. Vou fazer lançamento de call simples e puramente sem analisar o ativo, sem ter uma estratégia. Não, eu quero só rentabilizar a carteira. Aí faz um lançamento de call numa ação que é ultra volátil. Aí vai ficar perdendo de ganhar o dinheiro porque a ação subiu demais. Aí quer fazer rolagem e ficar torcendo para a ação cair para voltar para baixo do strike. Então, operar dessa forma não é operar com estratégia. A verdade é essa. Então, assim, tem que ver exatamente como é que você vai querer operar. Se você pega isso daqui e não for exercido hora nenhuma, isso aqui, como é que você vai analisar isso daqui? Você vai olhar o histórico da empresa. Então, vai olhar o histórico, a volatilidade implícita dela, como é que ela se comportou em momento de estresse econômico, se tem algum evento relevante para ser divulgado dentro do período em que a operação vai estar aberta. Você tem que fazer uma análise completa. Tem gente que quer operar opções, ganhar dinheiro com opções, olhando somente a estrutura. Eu quero montar uma trava, quero montar isso, montar aquilo, butterfly. Gente, não é a operação em si que diz que vai ser sucesso ou não. É o ativo objeto que se encaixa com aquela operação naquele período exato. Então, para cada montagem, você tem que fazer uma análise certa. Aí você pega uma Magazine Luiza e quer fazer um lançamento de put no dinheiro dela. Ela vai cair 10%. Aí você vai fazer o que depois? Rolar eternamente? Aí eu boto um Magazine Luiza, a mesma coisa, e aí começa a cair os juros, ela explode para cima. Aí você vai perder aquele dinheiro que você poderia ter ganhado. Então aqui eu não estou nem dizendo que a ação é boa ou que a ação é ruim. Eu estou dizendo que tem estratégias que se adequam melhores para certos ativos. E isso é o que é importante que a pessoa tenha em mente. Beleza? Então aqui, recapitulando, falamos sobre os riscos, falamos sobre o risco sistêmico de mercado que você pode mitigar ele a partir da compra de put, que é o direito de vender a ação. Você pagaria numa compra de uma put da Petrobras, que eu peguei aqui aleatoriamente aqui, eu gastaria R$ 7.600 para fazer um seguro desse. Esse R$ 7.600 aqui para fazer, na verdade o valor não seria, tá muito barato esse valor aqui. Na verdade, deixa eu ver se isso mesmo. Não, isso aqui é o valor 3307. Não, na verdade não é isso aqui que vai fazer, não. Eu tenho que pegar aqui o valor aqui, 2,25 o valor do prêmio. Que é isso já? Aqui fica difícil, né? O valor que você vai gastar nesse seguro aqui é o 2,25 vezes a quantidade. É bem mais caro, vai gastar 68.400. 68.400 é o valor do seguro de um ano. Esse é o valor. No de cá, que estava mais fora do dinheiro, né? Aqui você teria um gasto muito menor. Aqui você tem um gasto maior porque você está aqui praticamente com uma vantagem já de 7.600. Se eu tirasse essa vantagem daqui, então você está gastando no seguro aqui 60.800. Só que, como eu te falei, esse seguro poderia ser pago aqui, praticamente no segundo mês, se você for para o exercício, numa opção do tipo call, um lançamento ali com 5% fora do dinheiro. E se eu somar isso daqui mais o prêmio, né? Porque o prêmio foi ganho aqui, né? Eu tô ganhando isso aqui mais o prêmio. Então tô ganhando 56.800, praticamente tô quase pagando em um mês o seguro de um ano. Então isso é interessante. Ainda bem que eu corrigi aqui no final. Mas essa é a lógica. A ideia aqui é mostrar para você aqui a lógica de você operar opções de uma forma mais estratégica. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, né? Justamente porque eu estava passando aqui por cada um dos tópicos de uma forma mais detalhada. Mas a ideia é que você realmente aprenda, que você faça o negócio direitinho, para que você realmente não perca dinheiro com seus investimentos. Para de ficar fazendo loucuras dia após dia. O segredo do sucesso de Warren Buffett, de Bass, dessas pessoas que tiveram sucesso aí na bolsa, não é a estratégia em si que eles seguiram, era a consistência e eles mantinham firme ali, né? Se mantinha firme. Hoje que você vê são muitas pessoas que fazem uma coisa hoje e dormem pensando em coisas mirabolantes, aí muda para outra coisa, muda para outra, depois vira um cassino, depois tá cheio de viés comportamental aí influenciando a tomada de decisão. Então, vai com consciência, vai com estratégia, vai com tranquilidade que vai dar sucesso, beleza? Se não for inscrito no canal agora que é o momento de você dar aquele likezinho se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal que a gente vai estar postando uma série de vídeos aqui. Se você tiver algum vídeo para recomendar que a gente faça a gravação daqui, basta colocar nos comentários que a gente vai gravando na medida do possível. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.